continuidade aqui, né, a nossa programação. Mas antes, deixa eu lembrar vocês que estão chegando aqui no canal agora, né? E já faz o quê? Já deixa o seu joinha, né? Curte aí a nossa live, se inscreve no canal, né? É um botãozinho que tem aqui embaixo, aqui na parte de baixo, né? Vermelho com o nome inscreva-se. Então, se tá vermelho, é porque você não é inscrito. Então, clica nele que automaticamente você vai se inscrever, não vai chegar boleto, não vai chegar conta nenhuma, é gratuito você se inscrever e ter vários conteúdos maravilhosos através desse canal, do canal Arte Agora, né? E, lógico, né, gente, é muito importante que vocês possam compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, né? Então, compartilha aí através do seu Facebook, do seu Instagram, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Nessa sequência, né, da FIP 2021, vamos agora convidar, né, os escritores Dino Cavalcante, Eloy Melônio, Carlos Furtado e Daniel Blume, que, sob a coordenação do escritor Elias Azulay, apresentarão o painel Atenas Maranhense, uma referência tradicional a São Luís. Então, todos, boa noite, né? Boa noite. Nós aqui estamos nesta festa literária Afripo 2021. Olha só. Nós estamos aqui representando os artistas maranhenses por meio da UBE Maranhão. Honrados estamos pelo convite do ilustre escritor Alexandre Santos, presidente da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Estou sendo bem ouvido aí, por favor? Então, meu som está saindo bem? Sim, está saindo perfeitamente. Estamos ouvindo bem. Muito obrigado, Alexandre. Sua lianesa é tão grande quanto o seu talento na arte de escrever e também a sua capacidade de liderança neste mundo fantástico da literatura. Aqui nós queremos fazer realmente um relato da nossa missão, da nossa presença, da presença da UBE aqui no Maranhão, ao lado das diversas entidades literárias, as academias, né? Então, nós estamos ao lado de renomados literatos, como o professor Dr. Dino Cavalcante e outros escritores acadêmicos, o Eloy Melônio, o Carlos Furtado, o Daniel Blume, que nos honrarão daqui a pouco com suas palestras nesta live. Nós estamos aqui no Maranhão cumprindo o que prometemos na presença do Senhor nosso Deus, a quem servimos, e também dos participantes daquela seleta plateia reunida nos jardins da Casa Rosada, no Recife, em 2018, quando estivemos naquela linda solenidade de comemoração dos 60 anos da UBE. A nossa promessa, naquele momento, foi exatamente a de honrar o nome da União Brasileira de Escritores no Maranhão e usei a expressão terra das palmeiras onde canta o sabiá. Naquele momento, que eu recebi das mãos do Alexandre Santos, que era o presidente da UBE na ocasião, a portaria que me otorgou a missão de instalar aqui no estado a UBE Maranhão. Nossa primeira providência, presidente Alexandre, foi comunicar oficialmente às entidades literoculturais, a começar pela Academia Maranhense de Letras, a mais tradicional, a mais antiga e de grandes escritores participantes, né? Também comunicamos aos renomados escritores maranhenses, entre os quais o decano da Academia Brasileira de Letras e a Academia Maranhense de Letras, o escritor José Sarney. Com o apoio dessas entidades, dos homens e mulheres fascinados pela arte de escrever, lançamos o projeto de implantação da UBE Maranhão durante a 12ª Feliz, a Feira do Livro de São Luís, em 2018, mesmo ano quando recebi aquela incumbência. Naquela ocasião, realizamos o primeiro encontro UBE de escritores e leitores maranhenses,
com a participação de 22 palestrantes e painelistas e representantes de 13 entidades literárias. Foi uma festa linda, com um encontro maravilhoso. Nós avançamos nesse tempo, né? Após aquilo, promovendo e participando de eventos literários e outros momentos de lançamentos de livros, tendo realizado já depois um segundo encontro, em 2019, na 13ª Feliz. E na semana passada, né, o terceiro encontro durante a 14ª Feliz, com a participação, inclusive, da escritora Jusceí Santana, presidente da FAUMA, a Federação das Academias de Letras do Maranhão, que congrega todas as entidades literárias da capital e de toda a Interlândia maranhense. E tivemos no encerramento a brilhante palestra do nosso convidado especial, presidente da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, o Alexandre Santos, esteve conosco através, naturalmente, da internet. Com o êxito alcançado neste terceiro encontro, realizado semana passada, foi possível certificar a consolidação do processo de implantação da UBE, possibilitando-nos a condição para registro em cartório e as providências legais, conforme já estabelecido na Assembleia Geral de Fundação da UBE Maranhão. Em tudo e sempre temos destacado o propósito da UBE de promover a literatura, valorizar e defender os interesses dos homens e das mulheres de letras, consoante os estatutos da entidade nacional. Além de renomados autores, temos acolhido novos escritores jovens, como o caso do nosso diretor de apoio ao novo autor, Vitor Azulay Leite, que lançou, na 14ª Feliz, seu 5º livro, o qual apresentamos agora na Flipo 2021. O Vitor, com o seu trabalho e com a sua participação, tem sido uma inspiração para jovens que desejam desenvolver o talento da arte de escrever. Sobre essa questão dos novos escritores, daqui a pouco o nosso companheiro Eloy Melônio vai nos falar sobre isso. Também nós estamos experimentando algumas inovações, pretendendo introduzir nos estatutos da UBE. Ora, imagine só, eu quero aqui compartilhar pelo menos duas dessas inovações com os prezados participantes da Flipo 2021 e demais membros da UBE em todo o Brasil. A primeira dessas inovações foi a criação da categoria de sócio infanto-juvenil. Com essa categoria, nós queremos prestigiar e incentivar o talento da criança, de crianças que escrevem, de adolescentes. Essa categoria equivale ou substitui, né, do sócio aspirante. Esses sócios infanto-juvenis, ao alcançarem a maioridade, passarão automaticamente à categoria de sócios efetivos. Bom, e a segunda? É a grande surpresa. A segunda das inovações. Fim da condição de sócio inadimplente. Sim, verdade. Não teremos sócios inadimplentes na UBE Maranhão. E espero que isso repercuta em todo o Brasil e também que não aconteça o mesmo. Não tenhamos mais essa condição de sócios inadimplentes na nossa entidade. Ora, inadimplente é quem não paga ou que atrasa o pagamento. Os sócios, nossos sócios da UBE, não terão mensalidade, nem semestralidade, nem anuidade a pagar. Ora, com isso, eles não ficarão nunca atrasados, nunca vão deixar de pagar, porque não têm o que pagar. Apenas pagarão a taxa de adesão e a taxa da carteira de sócio. Esta deverá ser renovada anualmente. Aí
O senhor pode me perguntar aí de quem vai viver a UBE Maranhão? A nossa entidade, pretendemos que seja mantida, pretendemos ser mantida por contribuições voluntárias, doações, promoções e ações que serão decididas, naturalmente, pela diretoria executiva ou mesmo pela Assembleia Geral. Essas são duas das inovações. Temos outras também, mas em outra oportunidade falaremos. Bom, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, lado a lado, com os escritores maranhenses, com a participação, principalmente, das entidades, das academias, das entidades interculturais. Temos recebido muito apoio para isso e estamos, então, levando avante essa tarefa que nós recebemos. E ficamos honrados em participar, a UBE participar da Flippo 2021. E nós teremos, com certeza, com a participação dos nossos companheiros que vão falar nessa live, nós teremos realmente bons momentos para todos os senhores. Bom, e para encerrar a prosa, né? Que tal um pouco de verso? Bom, para quem gosta de haikai, vai aí. Lua bonita, nunca a vi tão cheia. Em mim, um vazio. E quando não tem lua e estou solitário, surge um poema, um haikai dessa forma. A noite chegou, com ela a escuridão. Em mim, solidão. Obrigado. Agora, com vocês, nós teremos o prazer de receber a presença, a participação do professor Dr. Dino Cavalcante, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, membro permanente do mestrado em Letras da mesma instituição e coordenador do Grupo de Pesquisa em Literatura Maranhense, GELMA. Ele vai nos brindar com o tema A Literatura Maranhense e o Cenário da Atenas Brasileira. Com a palavra, o professor Dino. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para participar desta mesa organizada aí na Flippo. Quero saudar também o presidente que está aqui e dizer da minha satisfação na pessoa do Azulay, essa satisfação de poder participar deste evento aqui e debater um pouco sobre a nossa literatura. Né? O que eu costumo dizer que o Maranhão tem uma cultura pungente e é justamente isso que mais nos orgulha. Dentre todas as características que o Maranhão tem, a sua pungente literatura é o que nos mais orgulha. Bom, o nosso tempo aqui é curto e eu vou, então, fazer uma reflexão sobre... Pois é, então nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre alguns estados brasileiros, né, e a sua tradição na cultura. Né? Eu costumo dizer que 7 estados brasileiros, dentre os 27, incluindo aí o Distrito Federal, tem uma particularidade, né? A meu ver. Todos têm uma cultura muito pungente, mas eu destacaria aqui 7 estados brasileiros, 7 unidades da Federação Brasileira, que têm uma certa singularidade, e eu gostaria de destacar um pouco rapidamente aqui. Primeiro, os 2 centros, que é São Paulo e Rio de Janeiro, e esses 2 centros refletem o que representaria o Brasil como um todo. Claro que, no primeiro momento, é o Rio de Janeiro, né? Desde 1755 para 59, é a sede do país, e São Paulo, desde que funda a sua Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, e para ali vão pessoas como Alencar, como Fagundes Varela, como mais tarde o Castro Alves, enfim, passa a ser um centro. Mas, de fato, São Paulo começa a despontar no cenário como centro
a partir da Semana de Arte Moderna. Então, são 2 estados brasileiros que têm uma característica de ecoar os ventos que sopram de todos os lados do Brasil. E os regionais, os 2, sobram 5, que eu ia tratar hoje aqui. 5 são regiões, né? São regionalizados, que é o Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul tem uma característica interessante que, desde a metade do século XIX, depois da segunda metade do século XIX, o Alencar já escreve uma obra chamada Gaúcho. Então, um estado que tem, há mais de 100 anos já, uma característica bastante interessante sobre a sua cultura. Um estado em que faz ecoar a sua rica cultura. Um outro estado é a Bahia, que desde a época do Gregório de Matos, século XVII, faz ecoar para o Brasil inteiro a sua particularidade, a sua rica cultura. Tá? O Ceará, desde o século XIX, quando José de Alencar escreve aquela belíssima obra chamada Iracema, em que o Ceará passa, depois com Adolfo Caminha, né? Depois com Manuel Paiva, enfim. É um estado que também tem uma contribuição gigantesca nesse cenário de cultura regional. Outro estado é o Pernambuco, né? Que desde 1601, com a obra Prosopopeia do Bento Teixeira Pinto, faz ecoar em todo o Brasil a sua rica e gloriosa cultura. E, claro, não menos importante, deixei para falar por último, que eu vou agora tecer um pouquinho de consideração sobre o estado, o Maranhão. O Maranhão que, em 1612, começa, de fato, a escrever a sua historiografia. O Maranhão que tem logo uma chamada literatura, entre aspas, de informação, da mesma forma que no Brasil, no século anterior, nós temos uma série de cronistas que vão falar um pouco sobre o Brasil de modo geral, mas bem concentrado nesse litoral, tá? Que vai da Bahia até São Paulo. Então, o Maranhão, no século seguinte, que é o século XVII, a partir de 1612, tem, com 2 franceses, o Yves Devray e o Claude Abbeville, o que hoje muita gente chamaria de uma literatura, entre aspas, de informação. São relatos históricos, geográficos, culturais, sobre essa presença dos franceses aqui, sobre frutas, sobre as plantas, sobre os animais, enfim, sobre os índios, os costumes dos índios e tudo mais. Então, o Maranhão tem a faceta e a singularidade de ter 2 livros, não 2 pequenos textos, 2 livros que tratam aí dessa característica dos seus rios, do seu solo, do seu céu, do seu mar, do seu povo, da sua cultura, ainda no começo do século XVII, a partir aí de 1600. Pois bem, mas de fato, este rico solo em termos de cultura, de fato, vai fazer nascer a sua rica literatura na terceira década do século XIX, precisamente a partir de 1832, quando um dos homens mais ilustres do Maranhão, nascido em 1799, que é Odorico Mendes, que mais tarde vai se transformar num dos maiores tradutores, o homem que vai traduzir a Ilíada, o homem que vai traduzir a Eneida do Virgílio e tantas outras obras. Neste ano de 1832, Odorico Mendes escreve, faz publicar o Hino à Tarde. E é, na verdade, para nós maranhenses, a nossa, entre aspas, certidão de nascimento da nossa rica e pungente literatura do Maranhão. E, a partir daí, abre-se um portal, abrem-se janelas para diversos nomes. Agora, o curioso, e é bom, por isso que eu toquei nessa questão do centro, Rio e São Paulo, e os outros estados que são regionais nessa cultura pungente. O Maranhão sempre,
desde o momento desse marco, em 1832, vai ser regionalizado, vai ser periférico. E daí vai acontecer uma questão que deve ter acontecido no Recife, deve ter acontecido no Ceará, certamente aconteceu no Rio Grande do Sul, que é a migração dos ilustres das letras. E, portanto, alguns homens, ainda no século XIX, vão se fazer conhecidos no Brasil inteiro a partir de uma migração. Sai daqui do Maranhão e vão para o Rio de Janeiro. É o caso do Odorico Mendes, é o caso do Gonçalves Dias, é o caso do Joaquim Serra, que mais tarde sai, é o caso do João Lisboa, que fica durante muito tempo aqui, mas depois também vai para Rio de Janeiro e Europa. É o caso dos irmãos Arthur Azevedo, Aloísio Azevedo, é o caso do Coelho Neto, é o caso do Humberto de Campos, do Viriato Correia, do Ferreira Goulart, Godofredo Viana, do Josué Montelo, enfim, uma série de nomes, tanto no século XIX como no século XX, inclusive agora no século XXI, homens e mulheres que se fazem conhecidos no Brasil a partir dessa migração. Isto porque o Maranhão, mesmo com uma riqueza cultural gigantesca, e eu digo isso sem nenhum medo de me fazer, digamos, grandiloquente. Isso porque o próprio Silvio Romero, ainda no século XIX, o grande historiador sergipano Silvio Romero, considerava o grupo maranhense, do qual fazia parte o Odorico Mendes, citado ainda há pouco, o Gonçalves Dias, como um dos melhores grupos literários da primeira metade do século XIX. E um grupo tão importante que vai ser responsável pelos alicerces da nossa rica literatura, que vai abundar na segunda metade do século XIX. Então, se nós tivemos um Aloísio Azevedo, se nós tivemos um Arthur Azevedo, se nós tivemos um Coelho Neto, e fora também daqui, tivemos um Machado de Assis no Rio de Janeiro, muito se deve a esses homens que, na primeira metade do século XIX, ergueram os alicerces, como diria José de Alencar, dessa monumental, gigantesca literatura brasileira. Essa riqueza toda, mais ainda, com o grande literato, o grande estudioso da literatura de língua portuguesa, da literatura maranhense, da literatura brasileira, o Sotero dos Reis, que escreve uma obra que é até hoje editada, que é uma espécie de historiografia da literatura brasileira, o Sotero dos Reis. O João Francisco Lisboa, um grande jornalista que tem uma feição historiográfica no seu texto. O Trajano Galvão de Carvalho, antes de Castro Alves, o primeiro a cantar o negro, mas não o negro vítima, o negro escravizado, acorrentado, o negro que tem uma pulsação, que tem um desejo de liberdade. Nós temos o Gentil Homem de Almeida Braga, a Maria Firmina dos Reis, que escreve Úrsula em 1859, enfim, para falar de alguns nomes da nossa rica literatura maranhense, que vai aí de 1832 até mais ou menos 1870, que seria o nosso primeiro grupo literário. E quando todo mundo imaginava que após a morte de Gonçalves Dias, após a morte de Odorico Mendes, após a morte de Trajano Galvão de Carvalho, por uma infeliz coincidência, todos na década de 60 morrem. O João Lisboa, todos morrem nessa década. E um grande jornalista, o Joaquim Serra, é obrigado a encerrar um importante jornal semanário, o Semanário Maranhense, que editava aqui uma série de obras, tem que migrar para o Rio de Janeiro, porque aqui praticamente se abate um marasmo. Mas quando todo mundo imaginava que a nossa rica e gloriosa literatura teria um fim muito curto, só teria uma duração de 30 anos. E eis que aqui surgem outros nomes, como Aloísio Azevedo,
como Adelino Fontoura, como Teófilo Dias, como Arthur Azevedo, uma rica constelação de nomes da nossa literatura maranhense que vão se fazer ouvir no centro, no Rio de Janeiro. É o caso do Teófilo Dias, é o caso do Coelho Neto, é o caso do Arthur Azevedo, é o caso do Aloysio Azevedo. Vão se fazer conhecidos a partir do momento, então, que se centram no Rio de Janeiro. E eis que também se abate um marasmo, porque as vozes que são ouvidas no Brasil, que são vozes maranhenses, estão no Rio de Janeiro. E eis que, com a vinda de Coelho Neto, no final do século XIX, 1899, quase já 1900, quase no início do século XX, Coelho Neto vem aqui e enche a juventude maranhense, entre eles o Antônio Lobo, que vai fundar a Academia Maranhense de Letras em 1908, 11 anos depois da fundação da Academia Brasileira de Letras, que acontece em 1897. 11 anos depois, essa academia, da qual faz parte o nosso companheiro de mesa hoje, o Daniel Blum, é fundada, e então essa rica juventude acaba fazendo nascer aqui uma equipe, um grupo extremamente produtivo, que é o grupo do qual faz parte o Maranhão Sobrinho, o Inácio Xavier de Carvalho, um Vieira da Silva, um Godofredo Viana, um homem que não participa, mas está publicando, que é o Frutuoso Ferreira, o Astolfo Marques, o Alfredo de Assis, enfim, uma rica constelação de escritores que vão se destacar nesse momento. E logo em seguida, nós temos aqui a presença do Viriato Corrêa, do Humberto de Campos, mais tarde nós vamos ter o Bandeira Tribuzzi, nós vamos ter a Lucy Teixeira, nós vamos ter o Nascimento de Moraes, um pouco antes, deixa uma outra geração, que é o Nascimento de Moraes Filho, o Lago Burnet, o Ferreira Goulart, enfim, um grupo que continua sempre essa rica produção que nós temos desde 1832. E hoje em dia, para encerrar nossa pequena fala aqui, se nós perguntarmos, e hoje, quem nós temos para fazer ecoar o nosso espaço para o Brasil? Hoje nós temos figuras como o Wellington Carvalho, nós temos a Luísa Cantanhede, nós temos o Salgado Maranhão, uma das maiores expressões da poesia contemporânea aqui do Maranhão. Nós temos uma riqueza tão grande, não só na poesia, mas no conto e o romance. A gente sempre disse que o romance, em relação à poesia, foi muito pouco produzido aqui no Maranhão. Mas eis que, revendo toda essa produção e observando o que se está fazendo agora, nós percebemos que o romance está em franco desenvolvimento, continua sendo produzido em vários municípios do Maranhão. O Elias ainda há pouco citou as academias maranhenses. O Maranhão, de 2001 para cá, fez nascer mais de 50 academias. A exemplo da Academia Ludovicense de Letras, que já completou 10 anos. A Academia de Itapecuru de Letras, 10 anos. A de Viana, a de Balsas, a de Caxias, enfim. Uma riqueza, e que nós, olhando hoje para o futuro, nós temos uma perspectiva muito interessante. Mostra que o Maranhão, no futuro, certamente terá uma literatura que, a exemplo da literatura no século XIX, a exemplo da literatura no século XX, ela vai orgulhar todos os maranhenses. Então, que a literatura, continue nos enchendo, então, de um orgulho e fazendo com que a gente enxergue nela, nos textos literários,
a nossa condição de maranhense, a nossa condição de uma sociedade massacrada por uma cultura econômica, digamos assim, sórdida, mas que essa é a realidade, e a literatura tem esse papel de fazer com que a gente enxergue nós mesmos, a nossa sociedade, nesse texto, e que ela continue viva e rica. Muito obrigado. Nós queremos chamar agora, temos o prazer de anunciar a participação do nosso diretor de projetos especiais da UBE, que é o escritor e poeta e também compositor Eloy Melônio. Ele é professor de inglês, inclusive ele fundou o seu próprio curso, o YES. Ele tem formação em letras, né? E já publicou 4 livros. É membro fundador da AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes, e da ABP, que é a Academia Poética Brasileira, e também da Academia da ATEARTE, que é a Academia Ateniense de Letras e Artes. Atualmente, ele coordena um projeto belíssimo e uma grande repercussão que chama Laços Poéticos. Com vocês, para todo o Brasil, então, nosso colega, nosso companheiro de diretoria da UBE Maranhão, Eloy Melônio. Uma jornada de 1000 milhas começa com um primeiro passo. Essa é uma citação antiga de Lao Tse, filósofo chinês, e 2 milhões de anos depois, Neil Armstrong, ao pisar na Lua, ele diz exatamente que aquilo foi um pequeno passo para o homem, mas um grande passo, um passo gigante para a humanidade. Ele queria dizer que a humanidade, a partir de ali, daquele momento, iniciava uma nova etapa em sua busca pelo conhecimento do universo. Então, primeiros passos para um pretenso escritor, eu até troquei um pouco aqui o título, eu coloquei primeiros passos para um pretenso escritor, porque um novo escritor sempre vai dar os primeiros passos, é claro. E essa questão do passo, primeiros passos, eu vou imaginar que estão me vendo, me assistindo agora, pretensos escritores. Então, é como se eu não estivesse falando com o professor Dino Cavalcante, com o Daniel Blume, com a Elisa Zulay. É como se eu estivesse falando com pretensos escritores, pessoas que imaginam que um dia podem escrever um livro. E o primeiro passo, a palavra passo, nesse sentido aí metafórico, significa decisão, iniciação. E é nesse caminho que nós queremos trilhar exatamente agora, com esse primeiro passo. As pessoas dizem assim, eu ainda estou dando os primeiros passos, né? Um cantor que está começando uma carreira, qualquer pessoa normalmente diz isso, eu estou dando os meus primeiros passos. Na questão do escritor, e eu repito, as pessoas que estão, eu imagino que vocês são pretensos escritores. Nesse caso, eu faria 3 perguntas ao pretenso escritor. Por que quero escrever? O que quero escrever? E como produzir os meus textos? Eu começaria por aí. Essas perguntas são básicas e importantes para que um pretenso escritor se prepare para essa aventura que é a arte de escrever. E eu também queria falar algo sobre literatura. Eu vejo hoje uma confusão com relação à produção literária. Então, escrever um texto não significa exatamente escrever literatura. Nós sabemos disso. E a literatura é a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos, e em prosa ou verso. E quando a gente pensa trabalhos artísticos, a gente imagina alguma coisa elaborada,
uma crônica bem elaborada, um conto bem elaborado. Não basta eu contar a história de um menino que caiu da ponte, eu tenho que contar essa história do menino que caiu da ponte esteticamente. Eu tenho que usar os artifícios próprios da produção literária. A não ser, é apenas uma notícia de jornal. É apenas uma notícia de jornal. Então, eu começaria conversando com um pretenso escritor exatamente com essa ideia de literatura. E tudo começa com a palavra. O escritor precisa conhecer muito bem as palavras. Ele precisa amar as palavras. Ele precisa dormir com as palavras, acordar com as palavras, porque são elas os tijolinhos da sua construção. Tudo começa com a palavra. E eu gosto muito de uma citação de Latino Coelho, quando ele diz assim: de todas as artes. Essa citação é fantástica. De todas as artes, a mais bela, a mais expressiva, a mais difícil. Olha essa questão, a mais difícil é, sem dúvida, a arte da palavra. Então, quando nós observamos muita gente querendo escrever literatura, mas, em alguns casos, despreparadas para isso, terminamos recebendo trabalhos que nós poderíamos, talvez, questionar se eles têm uma essência literária. Eu tenho uma definição de literatura de um amigo, professor Fernando Novaes, e a gente conversa muito, e ele costuma dizer o seguinte: literatura é a arte da palavra escrita, esteticamente. Aí está a questão. Aí está a questão. Eu estou escrevendo um conto agora, eu já revisei esse conto milhares de vezes e nunca estou satisfeito com isso, porque eu estou buscando esse esteticamente. Então, como o Latino Coelho diz, a mais difícil das artes. E isso, para o pretenso leitor, é importante. Ele não pode achar que a literatura é jogar uma pelada. Não, a literatura é um jogo de decisão do campeonato nacional. É algo sério. É algo difícil, que é preciso dar muitos passos. O Atlético Mineiro acabou de ganhar a Copa do Brasil depois de um campeonato cansativo, duro, difícil. E assim que o pretenso leitor tem que ver também essa possibilidade de começar a produzir os seus textos. A Procura da Palavra é um poema de Drummond que eu acho muito interessante. Ele diz geralmente o seguinte: penetra surdamente o reino das palavras. Esse penetra, tipo assim, vai entrando, vai chegando, mas com calma, cara. Não faz alarde. Penetra surdamente o reino das palavras, em silêncio, cuidadosamente, para não espantá-las. Elas estão lá, adormecidas, te esperando, mas leva a chave certa para abrir a porta e encontrar esses tijolinhos preciosos da tua produção literária. E a pergunta-chave para o pretenso leitor seria: é isso que você quer fazer? Você está preparado para isso? Então, vamos resumir em 3 pontos. Primeiro, estudar a tua língua. Você vai escrever. Você vai escrever na sua língua, claro, mas você precisa conhecer os fundamentos da língua. Você precisa se preparar. Tem gente do outro lado que vai ler o que você escreveu. Outro, leia os grandes escritores. Se eu quiser aprender a jogar futebol, seria ótimo ter o Neymar como professor. Seria ótimo. Ou um outro bom jogador também. É isso. Lê os grandes, para que você, então, perceba cada vez mais o que é essa palavrinha esteticamente, o que ela quer dizer. Escrever. E começa a escrever, produzir. Escrever é exprimir-se por escrito, descrever, narrar por escrito. É uma arte. O pretenso escritor precisa ver que isso é arte.
E arte não se faz só com vontade. A arte se faz com vontade, com decisão, com entusiasmo, mas também com conhecimento. Nós estamos chegando ao fim da apresentação, mas ao longo disso tem pedras, e o novo escritor, além desses pontos que eu detalhei, vem aquelas coisas mais práticas, que eu não vou falar agora, editora, aí vem diagramação, capa do livro, etc. Mas eu queria encerrar mostrando que os primeiros passos, o pretenso escritor, não o novo escritor, o pretenso escritor, ele precisa saber disso. Eu lembro de uma passagem bíblica que está em Mateus 19, 21, onde um dos acompanhantes de Jesus, não poderia nem dizer seguidores, ele pergunta: mestre, o que eu faço para ter o reino dos céus? E ele diz assim: ó, vai, vende teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue. É preciso fazer alguma coisa antes. Antes de eu começar a escrever, eu preciso fazer tudo aquilo que eu falei ali. Estudar a língua, ler os grandes escritores e começar a produzir e também avaliar minha própria produção. Pedir que amigos mais próximos ou conhecidos ou pessoas preparadas possam ler e avaliar o texto. Então, o primeiro passo, ou os primeiros passos para um pretenso escritor, são passos árduos, são passos difíceis, e nós que já estamos na estrada, que já estamos caminhando, não podemos apenas dizer: não, é lindo, é maravilhoso esse mundo da literatura. Sim, é, mas antes, pega a tua mochila, coloca tudo que tu tens dentro dessa tua mochila, água, comida, porque o caminho é longo e tem pedras. Lembra? No meio do caminho tinha uma pedra, e no meio do caminho do escritor tem muitas pedras. É preciso saber disso, é preciso que isso fique claro. E vocês que eu estou imaginando pretensos escritores, e não professor, como o professor Dino, escritores como o Daniel e outros, imaginem-se como pretensos escritores, e eu estava falando exatamente para vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado, Eloy, nosso diretor. Muito obrigado pela sua participação. Nós, dentro dessa programação, nós teremos o privilégio de ouvir o Daniel Blum, o mais novo imortal da Academia Maranhense de Letras, Daniel Blum. Daniel Blum é grande companheiro, membro do nosso conselho consultivo da UBE e também grande incentivador, sócio antigo da UBE, através da UBE Rio de Janeiro. Ele é advogado, escritor e presidente da Academia Ludovicense de Letras. Com você, Daniel, tendo o prazer do seu pensamento, da sua ideia. Presidente Azulay, na pessoa de quem eu saúdo os demais integrantes dessa mesa virtual, sempre um prazer poder discutir literatura com tantas autoridades, né, literárias, e eu tenho a satisfação de poder chamar também de colegas escritores de amigos, como o Coronel Furtado, Dino, Eloy. Prazer imenso. Saúdo também os nossos ouvintes e os nossos acompanhantes no canal do YouTube. Um abraço a todos. Estou aqui em São Luís do Maranhão, nesse sábado, para conversar sobre o meu fascínio pela arte de escrever. E vou dividir essa tarefa, essa boa tarefa com o Coronel Furtado. Pois bem, o meu fascínio pela arte de escrever, ele vem da infância. Eu sempre nasci e convivi entre os livros. Minha mãe é escritora, é membro da Academia Maranhense de Letras, como eu, e eu sempre fui estimulado a ler os clássicos, não só brasileiros, mas os clássicos maranhenses. Pois bem,
Então, desde criança, eu fui inserido nesse contexto. E já contribuo com antologias e com poemas desde da minha adolescência. Caminhei para o lado do direito, me formei, sou advogado, procurador do Estado, mas nunca deixei a literatura, até porque eu me considero mais poeta do que advogado, até porque eu sou poeta antes mesmo de entrar no curso de direito. Então, qual é a importância da literatura para mim? Bem, a literatura, principalmente para mim, que vivo num campo minado, né, da advocacia, do direito, da política, tendo em vista que eu milito especialmente com o direito eleitoral, a literatura é uma possibilidade de desatar o nó da gravata e permitir que o nó da garganta se sobressaia, né? Tanto que o meu primeiro livro de poesia solo é chamado Inicial, entre o nó da garganta e o da gravata. Então, é uma forma de eu poder me expressar, não apenas como advogado, mas me expressar como ser humano, e muitas vezes falar o que a gente não pode, ou aquilo para o que nós não temos nem mesmo resposta. Bem, a literatura em minha vida está, portanto, para além de um hobby artístico, né? É um divã, uma catarse, onde eu traduzo mesmo aquilo que nem sei, ou mesmo aquilo que nem pretendo explicar. A literatura é o choro contido, o impulso travado, é a gargalhada versada ou a utopia descontada. Eu faço poesia como respiro. O meu processo poético é o seguinte: quando algum fato endógeno, ou seja, que acontece dentro de mim, um sentimento, ou então um fato exógeno que vem de fora para dentro, me toca, esse sentimento poético, que é chamado por muitos de epifania, me move a escrever. E eu faço, isso é a fase poesia. Então, eu escrevo numa folha de papel, num caderno, ou no bloco de notas do meu celular, essa é a emoção. E essa é a fase mais artística, né? Mais sentimental, né? da arte, dos meus poemas, da minha literatura. E depois eu racionalmente sento para transformar aquela poesia em poema. A poesia está muito a poesia está para além do poema. E muitas pessoas, inclusive, doutor Eloy, que começa a escrever a literatura, confunde poesia com poema. A poesia ele é um estado de espírito, é um sentimento, é a arte em si, né? É a inspiração. Pode existir poesia em um quadro, pode existir poesia na música, pode existir poesia numa escultura e pode existir poesia dentro de um formato, né? Dentro de um formato literário, de escrita, né? Tanto que pode haver uma crônica que contém a poesia e pode haver a forma clássica de expressar a poesia através da literatura, que é o poema, que é o caminho que eu mais gosto de me aventurar na literatura, na poesia e depois na crônica. Pois bem, então eu tenho essas duas fases: a fase da inspiração, da epifania, que é a fase do barro, né? É a fase da matéria-prima, que ela é que se escolhe, ela é que diz o momento, é quando vem a inspiração. E depois, com racionalidade, falando de métrica, aí eu vou, o que o Eloy disse anteriormente, falando de vernáculo, estudando a melhor rima, o melhor texto. Aí a gente trabalha a fase poema, ou seja, a primeira fase é a fase do barro, né? E a segunda é a formação do jarro, né? Como se oleiro fôssemos, né? Dentro do nosso trabalho, do nosso viés, da nossa vocação
né, literária. Existe, como disse o Eloy Meloni, inicialmente, uma vontade, mas ela não é o suficiente para que se inscreva, para que seja um escritor. É preciso haver técnica. Ou seja, nós precisamos trabalhar dentro do vernáculo, dentro das regras gramaticais, dentro da melhor forma de texto possível, né? Para que essa inspiração se torne realmente arte, né? E uma arte aprazível. E, para mim, a importância da literatura decorre desse processo, repito, de catarse, de poder, muitas vezes, inclusive, rir a gargalhada que nós não podemos dar. Eu sigo uma linha também de literatura e de poesia, não apenas da poesia chorada, mas da poesia que vem através de um sorriso, né? de um sorriso contido, que através dos poemas a gente pode fazer uma crítica, muitas vezes, não de uma pessoa específica, mas de perfis de pessoas que coabitam entre nós, no estilo do que foi, inclusive, trazido pelo professor Dino, do Gregório de Matos Guerra, né? e de outros poetas que trazem esse sarcasmo dentro da sua literatura, dentro da sua poesia. Eu tenho apenas 7 minutos para poder falar sobre todos esses vieses, mas, de antemão, já me coloco à disposição para aprofundar esse tema depois, ou em outra palestra, nessa palestra específica, da diferença entre poema e poesia, do meu processo poético e da importância da poesia e da literatura na minha vida. Eu já publiquei alguns livros, alguns outros traduzidos para outras línguas, como italiano, francês e espanhol, e acho que a importância, não só para a minha vida individual, da minha literatura, para além da importância específica para mim, a importância também para o meu estado do Maranhão, e, como disse o professor Dino, traz toda uma carga de tradição. Eu sou membro da Academia Maranhense de Letras, não só o mais novo, como o mais jovem, integrante, tomei posse agora recentemente, e trago, né, essa tradição não só no meu currículo, mas também na minha responsabilidade de vida, de carregar o meu patrono e os anteriores integrantes da minha cadeira. Então, são com essas palavras que eu agradeço mais uma vez a possibilidade de poder falar nesse evento que já é tradicional, né? Aflito, importante a nível nacional. Parabenizar o presidente Azulay pela administração da UB no Maranhão, e me colocar sempre à disposição de todos para discutir literatura, discutir poesia, e discutir também não só o passado, mas o futuro e o presente de nossa literatura através dessa engrenagem secular que se chama livro, né? E que se chama literatura brasileira. Muito obrigado a todos e até sempre. Obrigado, Daniel, pela sua participação, as suas palavras, e, acima de tudo, por estar conosco sempre, né? Nos incentivando. Você já tem grande experiência como sócio, como membro da UBE, como também quem tem dado um apoio muito grande a todos nós, que é um dos mais antigos membros da UBE, é o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Lorival Cerejo, que é o presidente do nosso Conselho Consultivo. A você, muito obrigado pela sua participação, e nós queremos lembrar, eu achei uma oportunidade boa, porque você também sonha conosco, também faz parte, né, do que nós dizemos, alcançamos a partir do nosso sonho. Estamos sonhando, Daniel, com aquele Congresso Brasileiro de Escritores, para comemorar
o centenário da Semana de Arte Moderna, já em fevereiro, está bem aí, está chegando, né? Vamos ver se nós realmente realizamos, com apoio também da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, né? A gente possa, e a UBE de todo o Brasil, e as demais entidades, a gente possa realizar este evento. Contamos com você sempre. Muito obrigado, Daniel. Agora nós teremos o prazer de ouvir, dentro dessa mesma dessa ótica, essa temática, que é o fascínio pela arte de escrever, nós vamos ter o prazer de ouvir, de ver e ouvir daqui, logo a seguir, o nosso companheiro também de instalação da UBE no Maranhão, que é o Coronel Carlos Furtado. Ele é vice-presidente do nosso Conselho Consultivo e também é o presidente da ANCLAN, que é a Academia Maranhense de Letras e Artes Militares. Ele é escritor, advogado, historiador, integrante de vários sodalícios nacionais. Ele é autor de várias obras, entre as quais Ponderações de um Observador Privilegiado. Outra obra dele é Um Pouco de Mim e Muito da Vida, que foi lançado agora na 14ª Feliz. Meio Ambiente em Versos. E também Pedro Ivo de Carvalho Viana, Uma História de Sucesso. Com você, coronel, companheiro, escritor Carlos Furtado. A palavra é sua. Boa noite. É uma grande satisfação integrar este momento importante com a Flip e, mais ainda, ter o privilégio de ter sido convidado pelo nosso professor Azulay, presidente, no meio de tantos intelectuais que congregam a UBE Maranhão, trazer um pouco da minha experiência, da minha visão sobre o fascínio pela arte de escrever. Pode continuar. É o seu áudio. Sim. Pode continuar. Pois bem, então, o que se pode trazer sobre essa temática após essas brilhantes exposições do professor Dino Cavalcante, do nosso poeta Elônio, e do nosso escritor Blum. Só um momentinho, por gentileza. Bom, perfeito. Lamentavelmente, esses pequenos detalhes ocorrem e as nossas escusas, porque o nosso craque nessa parte, que é exatamente o nosso poeta Jade Cavalcante, hoje não pôde nos propiciar esse auxílio. Mas a gente começa dizendo que cada escritor ele possui peculiaridades próprias, peculiaridades particulares. E, sem sombra de dúvidas, quem não tem o hábito de ler, quem não tem o hábito de passear pelas palavras escritas, evidentemente vai encontrar grande dificuldade de interpretar e, por conseguinte, mais ainda, produzir. Então, essa temática ela perpassa exatamente por essa integração desses 2 ou 3 fatores. Ler, interpretar, para depois produzir. Dessa sorte, o meu fascínio, como é uma questão muito pessoal, ela começa exatamente pelaquilo que me chama a atenção para que possa eu desenvolver
a minha escrita. E, mais ainda, para que essa produtividade possa ser captada, possa ser entendida, possa ser compreendida e possa ser apreciada. Evidentemente, volto ao que disse no início, cada escritor, cada pessoa que se propõe a escrever, ele tem uma característica própria. Ele tem ou possui algo que lhe propicie o desenvolvimento das suas ideias para que ele possa transportar para o papel. Eu me lembro que, por volta dos 12, 13 anos, já no ensino fundamental, possuía, eu diria assim, não muitas qualidades para encantar as jovens da minha época. E, por tal, eu tinha que me socorrer de algum artifício, de alguma técnica. Não tinha beleza física, como até hoje não possuo, inteligência mediana, e, por tal, eu comecei a perceber nas jovens o que mais lhe chamavam a atenção, o que mais elas tentavam mostrar como atributo, e, a partir daí, eu fui começando a desenvolver as minhas produtividades, a minha escrita, exatamente nisso. Exatamente no sentido de que pudesse estimulá-las, que eu pudesse verificar que elas, por si, após lerem aqueles pequenos conteúdos através das nossas quadras, as quadrinhas, exatamente elas pudessem prestar um pouquinho de atenção no seu interlocutor. E, certa vez, uma jovem iria mudar de cidade, era integrante da nossa turma do 6º ano colegial, e ela ia mudar de cidade. E eu escrevi uma quadra que eu nunca me esqueci, e que dizia assim: quando os lábios não se tocam, no momento da partida, é sempre os olhos que trocam o beijo da despedida. Bom, essa quadra, que hoje poderíamos chamar de uma trova, ela passou a ser apreciada pelas jovens que ali se encontravam, e, de repente, eu, aquele menos privilegiado pela natureza, passei a ser observado, passei a ser assediado. Por quê? Porque elas queriam que eu também produzisse alguma coisa para que elas levassem para os seus garotos, seus namorados. E nessa, evidentemente, tinha eu a oportunidade de cortejar alguma delas. Então, é por isso que eu lhes digo que cada um tem uma característica própria. Cada pessoa tem. Mas, para isso, para desenvolver, inclusive, essa característica, que pode ser pela natureza, pelo meio ambiente, pode ser pela própria área jurídica, como o nosso querido companheiro Daniel Blume. Então, essas características elas vão se desenvolver quando você começa a se aprofundar na temática que lhe interessa. E, a partir daí, desenvolvendo essa temática, você vai, você lendo, você se aprofundando, você vai tendo a capacidade de maior argumentação. Você vai tendo uma capacidade maior de compreensão, de interpretação, e, por tal, você começa a ter facilidade para produzir. Há um escritor da nossa atualidade, da minha geração, ou do nosso meio intelectual, que eu admiro muito, porque ele, de quando em vez estamos conversando, e ele diz: Furtado, eu escrevo todos os dias. A cada dia eu escrevo, eu me propus a escrever um texto sobre determinada temática que, no momento, lhe chama a atenção. E eu achei
interessante aquela observação dele. Por quê? Porque é exatamente escrevendo que você vai começando a ampliar a possibilidade de você chegar a um determinado público. Desta sorte, é uma temática interessante, mas, infelizmente, em decorrência do tempo curto, a gente não pode se estender com algumas informações maiores, eu diria assim, porque, em realidade, o que já pontuou o meu antecessor e nobre acadêmico do nosso sodalício maior, Academia Maranhense de Letras, e que, forjado dentro de um contexto familiar muito forte, em virtude da sua genitora também ser integrante deste sodalício, por presidir uma academia de grande importância, como a Academia Ludovicense de Letras, tal como frisou o nosso professor Dino Cavalcante, é desta sorte que fica até um pouco difícil fazer algum tipo de complementação exatamente após essa manifestação brilhante do nosso querido Daniel Blum. Mas eu quero deixar os meus agradecimentos finais a todos os integrantes da UBE Maranhão que aqui se posicionaram, pedir nossas escusas pelos problemas relativos aos equipamentos, porque, em verdade, nós acabamos se juntando, pensando em melhorar, e talvez isso traga alguma dificuldade. E, evidentemente, o nosso assessor técnico, também um grande poeta, um grande escritor, que é o Jader Cavalcante, não está aqui para nos prestigiar e nos dar o prazer de sorte que o nosso vice-presidente, como argumenta o nosso presidente Elias Azulay. Então, eu quero deixar meus parabéns ao nosso presidente da UBE Nacional, Alexandre, que traz, que em boa época, consegue trazer uma feira de tão significativa importância para conhecimento de todos os escritores brasileiros. Eu deixo meu cordial boa noite a todos, meu muito obrigado, e sinto extremamente privilegiado e honrado por ter sido convidado para esse seleto grupo. Repito, a UBE Maranhão ela possui excelentes quadros, e aqui nós tivemos uma demonstração disso, com o professor Dino Cavalcante, com o nosso Eloy Melônio, com o nosso querido Daniel Blum, sob a coordenação e maestria do nosso presidente Elias Azulay, e eu apenas fui, digamos, complementar aquilo que me veio a lume para uma temática tão importante como essa. Meu cordial boa noite, um grande abraço a todos. Carlos Furtado, São Luís, Maranhão, Brasil, a Ilha do Amor. Olha só. Muito obrigado. Sua participação realmente muito, muito importante, encerrando assim a nossa série de palestras, esse privilégio que nos foi dado de poder participar da Flipo 21, que possamos estar juntos em outros momentos, e agradecer a todos a atenção de todos, e também, de modo especial, aos organizadores, sob a presidência do nosso tão querido e ilustre companheiro e escritor, o Alexandre Santos. Muito obrigado por tudo, e estamos aqui ao inteiro dispor. Vamos juntos, por favor, vamos nos juntar para realizarmos em fevereiro do próximo ano, de 2022, o Congresso Brasileiro em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna. Muito obrigado. Eu Tchau, fico tchau. muito feliz, muito orgulhoso. Feliz e orgulhoso de ter participado de uma mesa tão brilhante, né? Não só pela qualidade dos participantes, mas pelo conteúdo daquilo que foi dito. Eu acredito que nós chegamos ao final desse primeiro dia de Flip, fechando a programação com chave de ouro.
E nessa perspectiva, eu fico muito agradecido, um agradecimento pessoal ao nosso presidente Daniel Azulay, desculpa, Elias Azulay. Daniel está sempre presente, viu, Elias? O nosso presidente Elias Azulay, que insistiu em fazer uma mesa tão ampla. No momento, nos primeiros momentos, eu achava que a mesa ficaria um pouco menor, mas o Elias foi com esse jeitão dele, esse jeitinho dele, essa forma de convencimento, e nós fizemos uma mesa ampla, e não poderia ter sido melhor. Não poderia ter sido melhor, Azulay. Eu acredito que você, quando você insistiu, eu acho que você estava inspirado por um anjo bom, porque você conseguiu fazer com que a Flip chegasse ao final desse primeiro dia, podendo proclamar ao mundo a qualidade da nossa literatura, a qualidade do nosso intelectual. E aí eu fico mais feliz e esperançoso em saber que não só que a Flip vai continuar nesse ritmo, mas que também nós podemos antever que no próximo ano, por ocasião da comemoração do primeiro centenário da Semana de Arte Moderna, nós vamos ter muitas coisas por aí. E eu me mandei já aos seus planos, Azulay, de realizar no próximo ano um grande evento nacional aqui da UBE do Maranhão para comemorar esse centenário. Eu acredito que o modernismo está passando por uma fase de renovação. Acredito que por conta da pandemia de coronavírus e também por outras razões, a criatividade dos artistas vem sendo insuflada, vem sendo acirrada, vem sendo modificada, e tudo isso leva a crer que nós estamos diante de uma nova etapa do modernismo. Isso nós vamos verificar ao longo desses próximos meses, próximos anos, mas seguramente no próximo ano, sob a liderança de pessoas expressivas, como o Elone, como o Daniel, como o nosso coronel, e como todo mundo, nós vamos fazer com o deputado um grande evento. E, desde já, Azulay, conte conosco, conte comigo, conte com a UBE de Pernambuco, conte com a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural e conte também com a próxima Flipo, porque eu gostaria que na próxima Flipo tivesse uma participação também da UBE do Maranhão, para que a gente pudesse fazer um levantamento, um balanço daquilo que foi feito durante o ano. Muito obrigado, boa noite, e eu convido a todos para que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós possamos nos encontrar aqui nesse mesmo canal, mas agora, para o segundo dia da programação da FIC. Muito obrigado, boa noite, e eu declaro, boa noite. Primeiro, desde já, as minhas vontades desse momento maravilhoso. E até... O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecia.